Hoje eu vou conversar com o idealizador e criador do Cineclube Atlântico Negro, um espaço de reflexão e exibição de filmes que abordam a diáspora africana. Eu tenho o prazer de receber o cineasta e professor de audiovisual Clementino Júnior. Clementino, muito obrigado por ter vindo. Prazer. E você teve uma experiência, né, em Moçambique antes de se enveredar pelo Cineclube. Como é que foi essa experiência? Bom, na verdade foi praticamente o início oficial do meu envolvimento com audiovisual. Eu pintou uma oportunidade de trabalhar Porque lá. a sua formação é mais na área de design gráfico, é isso? Exatamente. Eu concluí bacharelado em desenho industrial na UFRJ e na época que eu estava correndo atrás de trabalho, na época que eu abandonei na formatura o curso, eu já desejava seguir o meu sonho, que era trabalhar com audiovisual, ser cineasta. Mas aquelas dificuldades, né? Eu não tinha enveredado por isso, não foi a minha opção na hora da universidade, achava que cineasta preto ia morrer de fome, ficava com aquela história de acompanhar o trabalho dos meus pais, ver a dificuldade que era da exposição. Então, para quem não sabe, Clementino é filho da atriz Chica Xavier e do ator Clementino Quelé, não é isso? Exatamente. E aí, aquela dificuldade de pessoas tão talentosas assim que não tinham aquele retrato merecido no espaço que ocupam na TV. E eu ficava naquela coisa, bom, vou seguir para outra coisa que eu gosto, que é desenho, fui para esse caminho e pintou uma oportunidade de trabalhar na primeira produtora com equipamento digital em Moçambique. E na época eu estava procurando profissionais no Rio, eles tinham um set de equipamentos que, por acaso, eu vinha estudando aquilo tudo naquela época e fui para lá para ficar 20 dias para ver se gostaria e poderia me adaptar e fiquei 2 anos e meio. E aí, como foi essa experiência Foi de trabalhar com audiovisual em solo africano? A primeira coisa foi desmistificar muito do que a gente pensa sobre a África. Primeiro, de ter aquela certeza de que eu estava apenas em um país africano. Que a África é um continente, é bom deixar claro isso. Deixar né? muito claro isso. De entender o que é a diferença de uma capital para o interior, de entender, dentro de um processo colonial, como vivemos aqui no Brasil, mas em dimensões muito maiores, como você vê os mesmos problemas de um país colonizado, em especial pelos portugueses, mas você vê os mesmos problemas acontecendo lá do que aqui, só que lá eles ficam muito mais explícitos por ser um país com dimensões menores, você está muito mais presente na capital do poder e trabalhando com publicidade, inclusive, para estatais. Então lá eu me iniciei como roteirista na agência de publicidade da empresa para a qual eu trabalhei, ao mesmo tempo que eu era o finalizador na produtora, fazia animação 3D, edição. Então, o produto que eu editava era o produto que eu criava na outra ponta, mas nessa época eu ainda não dirigia os comerciais, os institucionais. E isso eu consegui realizar quando eu voltei para o Brasil em 2000. E foi essa experiência que te motivou a criar o Atlântico Negro? Na verdade, esse sonho foi despertado na primeira saída minha do Brasil, que foi também em 97. Foi em janeiro de 97, eu tive uma oportunidade de ir a Washington, ganhei uma passagem para ficar uns 20 dias lá e estava buscando cursos de audiovisual. Foi na época que eu me formei e enquanto eu rodava por lá, não encontrei nada que não fosse tão bom ou melhor do que aqui e fiquei rodando muitos museus. E uma vez entrei no Museu de Arte Negra do Smithsonian e encontrei uma mostra de cinema africano. E estava passando um filme do Ousmane Sembène, que é um dos maiores cineastas da história do continente, senegalês, o Gawar. E o filme falado em Wolof e legendado em francês. E graças a Deus naquela época eu falava um francês muito bom, hoje em dia está atrofiado. E eu saí chapado daquela sessão e disse, gente, como consegue... Existe outras formas de narrativa, existe uma cultura que tem que ser mostrada, tantas culturas que têm que ser mostradas, existe um cinema potente na África, e nisso eu fiquei nessa vontade de compartilhar isso. Isso foi antes da experiência em Moçambique? Antes da experiência em Moçambique, logo no final daquele ano, e quando voltei em 2000 e comecei a fazer filmes, na época trabalhando muito em cinema de animação,
Eu já comecei a frequentar cineclubes que existiam na época. Pouco tempo depois comecei a conhecer o Mate com Angu na Baixada, tantos outros cineclubes. E isso chegou até 2006, quando eu já estava envolvido com a Associação Brasileira de Documentaristas, eu fazia parte da direção, e pintou a possibilidade de eu assumir o cineclube da ABD na Casa de Rui Barbosa. É uma sala de 280 lugares, sessões semanais aos sábados. Consegui botar 10 pessoas aos sábados à tarde lá, já era um esforço, mas foi uma ótima escola de cineclubismo e onde eu comecei a exercitar essa possibilidade de uma curadoria negra dentro dessas sessões. Então, daí não teve jeito, né? Foi pego pelo bichinho. Exato. Vamos ver aqui um pouquinho do seu trabalho. A gente não está enxergando, peraí. Na defesa desta terra, selei a união entre índios, negros e brancos, e virei o padroeiro deste chão. São Sebastião. O trem com destino a Gramacho vai sair da plataforma 12 linha L. Tenha atenção ao fechamento das portas. Ainda que eu revivesse como mais um homem do povo, entre tantos e tantos desse povo, meu desejo seria atendido. O santo, padroeiro do Rio de Janeiro, desta carioca nação, por mais tantos e tantos anos, mesmo ferido no corpo, na alma, no coração. Eu queria ser todos os dias o santo padroeiro da cidade maravilhosa da Guanabara, do Rio de Janeiro, para sempre, na vida e na honra, na glória, na oração. Eu quero ser do axé de São Sebastião. Esse é um trechinho, né, do teu filme Tião. A gente observa que parece que você tem uma preferência pelo texto em off e parece que o set é tua rua. Isso é uma característica do teu cinema? Isso é pensado? Não, eu acho que é pensado a cada trabalho. O Tião é um caso peculiar, porque ele foi o primeiro filme não 100% autoral meu. É o 15º filme dos 16 que eu fiz. E o Tião é um roteiro, um argumento original do Jefferson Pedro, um amigo meu, jornalista, que ele chegou para mim, estava atrás de mim, que ele tinha um roteiro que ele queria que eu visse. E ele me apresentou um poema, que era justamente o poema descrevendo esse retorno do São Sebastião ao Rio de Janeiro. E eu enxerguei nesse poema a possibilidade de se trabalhar com off. E quando a gente começou a fazer o filme, tentamos, assim, só ficou um trecho desse poema, só na abertura e no final do filme, porque sentimos que era um filme sensorial, essa relação do São Sebastião com a cidade. Mas já cabia uma apresentação e um discurso de encerramento pelo que é a conclusão do filme, né? E essa opção do São Sebastião Negro como uma outra forma de representatividade desse Rio de Janeiro contemporâneo, o Rio de Janeiro das UPPs, o Rio de Janeiro que está vivendo uma crise institucional, uma crise ética, um genocídio em curso, que sempre acaba permeando os assuntos quando a gente fala da questão do negro no Brasil.
Então, mas a gente percebe que a rua está muito presente em Em quase todos os meus trabalhos. quase todos os seus trabalhos. Eu gosto do cenário vivo, tem uma cena do Tião que eu acho muito marcante do que é o meu estilo de filme. A gente gravando lá no pátio da Central e ele vem e as pessoas estão passando, são pessoas reais que estão passando, de repente vem um cara todo carregado com um saco, sei lá do que, e quando ele vê a equipe vindo atrás do personagem e vê o Tião todo vestido daquela maneira, ele chega, ó o neguinho, ó o cracudo aí. Eu absorvi isso no filme, isso é genial, porque eu esperava essa reação, eu esperava alguma reação do público, as pessoas ficaram mais tímidas no geral, mas esse teve uma reação muito espontânea. E isso é muito a característica, é o que dá a vida da cor. Tem gente que me pergunta, às vezes, se Tião é um documentário. Porque a impressão que passa, né, as coisas são tão vivas, são tão reais, né, mesmo numa fantasia, que aí acaba dando esse efeito. Eu acho que esse que é o grande barato do cinema. O que direciona esse teu olhar para a rua? É justamente a vida que a rua traz, é aquilo que você não vai conseguir na interpretação de um ator, você conseguir essa relação espontânea. Ainda mais quando a gente faz filmes no Rio de Janeiro, que é uma cidade com todos os problemas muito viva, então obter essas reações da interação do elenco com a rua é maravilhosa. Eu lembro do meu documentário sobre o delegado, que nós fizemos um documentário com ele num dia que ele estava muito apressado, que a princípio ele não queria dar entrevista, depois falou. Tinha lá no morro, o tráfico estava lá em cima na esquina, todo armado, e eu não queria abrir equipamento do lado de fora, só entrevistei o do lado de dentro. Na hora que saímos junto com ele veio descendo a rua, e como eu estava com ele, que é um cara da área, eu vim filmando. De repente ele começou a fazer os trejeitos, começou a sambar, começou a vir driblando os carros e fazendo todo um charme, né, tirando uma onda para a câmera. E essas coisas são maravilhosas, assim, são coisas espontâneas que acontecem. A rua as pessoas se sentem mais à vontade na rua. E é o que eu tento trabalhar isso dentro da minha obra. E você, possivelmente, também se sente à vontade com isso, né? Com certeza. Gente, eu vou ter que ir para o intervalo, mas é rapidinho. Fique com a gente.